O câncer tem cura e a nutrição adequada colabora para a melhora da imunidade, do diagnóstico à cura dessa doença. Bom dia, hoje nosso bate-papo vai ser sobre genética e câncer, um dos pontos em que a medicina avançou muito pouco, mas que ela está presente em diversos casos de câncer que a gente não tem conhecimento. Eu vou deixar aqui, como sempre, o título da nossa live fixado. Então, nós vamos falar sobre o câncer genético. E aproveitando para fazer o convite, eu peço para que vocês digam de onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, porque é uma oportunidade para a gente conversar ao vivo. Esse é um dos momentos que eu deixo aberto para a pessoa fazer um convite diretamente para a live e também um convite para que você possa deixar seu comentário, caso você não fique à vontade para que a gente converse. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo, meu caro. Como é que você está? Se você estiver me ouvindo bem e me vendo bem, depois me dá um oi por aqui. Sempre a minha amiga Água do lado, também para dar exemplo. E o câncer genético é aquele desenvolvido por conta de genes que a pessoa possui. Então, a literatura, a medicina, já identificou diversos genes, ou seja, são partes do DNA, são partes da nossa molécula, que dão características ao nosso corpo. Então, por exemplo, uma pessoa é alta, existe característica genética, a pessoa tem pele morena, tem característica genética, a pessoa tem calvície, existe relação genética, a pessoa ela tem mais cabelo mais fino, mais grosso, olho azul, olho claro. Isso tudo é por determinação genética. Características físicas a gente consegue enxergar muito bem, mas até mesmo escrever com o braço direito, escrever com o braço esquerdo, algumas pesquisas apontam que determinados comportamentos são mais associados à genética, e a gente sabe hoje que a doença também tem uma associação muito forte com a genética. E uma das questões que tem sido investigada cada vez mais são proto-oncogenes, são genes que promovem câncer. Lá atrás foram diagnosticar em mim um câncer genético, né? Não é por questão da alimentação, não é por questão do hábito de fumar, o hábito de beber ou outros fatores, mas sim porque naquele gene ele é pré-determinado para formar o câncer em um determinado período da vida. Existem muitas teorias, muitas tentativas de explicar por que esse gene começa a se ativar ou não ativar. Eu entendo que a nutrição que eu sigo, ela tem colaborado muito para que eu possa viver mais e melhor, e indiretamente desligando esse gene, anulando esse gene. Então eu desenvolvi essa maneira de cuidar de mim utilizando as informações que eu busquei em nutrição de forma intuitiva, de forma científica, e é possível fazer muita coisa mesmo quando a pessoa tem o câncer genético. Mas para que a gente possa falar um pouco mais do câncer genético, falar da imunidade, eu vou falar de alguns cânceres que são bem conhecidos, né? O que é extremamente conhecido? A gente tem genes, cânceres genéticos de origem de mama, né? Os famosos BRA, BRA1, BRA2, BRA3, BRA4. A gente tem câncer de cólon também extremamente conhecido. E a gente também tem os cânceres endócrinos, que no caso é o que diagnosticaram em mim, que é o MEN tipo 1. Né? Vou até escrever aqui para vocês conhecerem. É uma sigla em inglês que significa Multiple Endocrine Neoplasias. Tem MEN tipo 1, MEN tipo 2. Eu vou falar do tipo 1, que é a característica principal em mim. Então, quando a gente fala, por exemplo, do MEN tipo 1, que seria neoplasia endócrina múltipla, né, se a gente traduzir isso para o português, neoplasia é uma formação anormal das células, né, eu pensaria no tumor, e quando eu falo de endócrina múltipla, eu falo que ela vai diretamente na célula endócrina, então eu vou pensar em pâncreas, vou pensar em paratireoide, vou pensar em hipófise, e múltipla porque ela não pega só o pâncreas, ela não pega só a paratireoide, ela não pega só a hipófise. Então ela pega esses três
grupos endócrinos, esses 3 tecidos endócrinos. Eu vou começar da mais fácil para a mais complexa. É muito comum nos pacientes com câncer o prolactinoma. O que seria esse prolactinoma? São células da hipófise responsáveis pela secreção do leite na mulher, também pode atingir o homem, que foi meu caso, e essa célula ela começa a crescer mais do que o normal. Na mulher existe a secreção do leite, no homem pode acontecer isso, mas é mais raro, e esse aumento desse tumor, que normalmente não é metastático, pelo menos a gente não conhece história de metástase com ele causa muita dor de cabeça, porque ele fica no meio da nossa cabeça. Quando o cirurgião vai acessar, ele corta debaixo do nariz e ele dá muita dor de cabeça, porque a hipófise ela fica abaixo dos nervos ópticos. Eu fiz esse V porque de um olho sai um nervo e de outro sai o outro, né? E aí, indiretamente, quando cresce muito tumor, a pessoa pode ficar cega. Isso é comum. E sentir muita dor de cabeça. Nas meninas é comum a secreção do leite mesmo sem estar grávida. Então, se uma menina que não está grávida, o leite está secretando, é importante verificar isso e consultar um médico mais próximo ou um endocrinologista. Dessa maneira, ele vai avaliar o que fez ela secretar mais esse leite. Então, o prolactiona é um tumor, ele pode ser micro ou macro, dependendo do tamanho. Mais de 1 centímetro é macro, menos de 1 centímetro é micro, prolactinoma. Ele traz esses efeitos, mas o que é incrível, a medicina já encontrou medicamentos que fazem com que o prolactinoma ele não cresça. Então, olha que incrível. A pessoa tem um tumor de origem genética, a tendência da genética é em algum momento ou outro se expressar. Eu uso como ferramenta a nutrição, mas sempre ao meu lado a medicina. E no momento que ele começa a aumentar, a pessoa toma esse medicamento e ela melhora. Esse foi um dos últimos tumores que os exames de imagem me viram lá por volta de 2013 e eu fiquei muito assustado, até já gravei isso em outras lives. Mas o interessante é que quando eu conversei com o médico eu fiquei tranquilo, porque quando a gente fala de câncer, eu em especial ficava com muito medo de perder a clareza mental, de perder a capacidade de consciência, né, e de poder resolver o meu dia a dia, os problemas que ali surgem. Então eu fiquei muito assustado com aquela situação, mas quando você conversa com os médicos, bons médicos, a gente tem que pensar nisso, e ali esse tratamento da nutrição a gente consegue excelentes resultados, né, não só para a imunidade, mas para a questão de viver mais e viver melhor. Aí a gente vai para outro tipo de tumor que é relacionado ao MEN tipo 1, que é o tumor de paratireoide, é o que a gente chama de hiperparatireoidismo. Então é o que acontece? Eu tenho dentro da tireoide, né, que é uma glândula que fica aqui no pescoço, que é conhecida por muitos, a tireoide, 4 grãozinhos, né, vou chamar de grãozinhos, e ele é do tamanho de uma ervilha. Então tem como fosse 4 ervilhinhas que têm uma função essencial no organismo humano, que é controlar a quantidade de cálcio que as pessoas têm no sangue. Então, o cálcio é importante para diversas funções. Tanto, vou falar as duas que a gente tem mais evidência disso. Tanto para o batimento cardíaco, né, a função de todas as células, vou falar 3, função de todas as células e o equilíbrio da quantidade de cálcio que você tem no osso. Se uma pessoa começa a ter uma secreção muito grande do hormônio da paratireoide, que é o paratormônio, ele começa a descalcificar, a pessoa desenvolve osteopenia e osteoporose. Olha que grave nessa situação. Então, o aumento desse tumor secreta mais essa substância e essa substância capta o cálcio do osso e libera. Então, quando a gente tem muito cálcio no sangue, não é um sinal de que você está tomando muito leite ou outras coisas, né? Você não consegue dosar qual foi a sua ingestão de cálcio medindo no sangue. Quando você fala de anemia, se você quer saber se a pessoa tem uma boa ingestão de ferro, você dosa o sangue e vê a hemoglobina. Existe uma relação direta, né, uma associação, não relação, uma associação do consumo de ferro com o equilíbrio da hemoglobina. Chega um determinado momento que você não produz mais hemoglobina porque a quantidade de ferro
ela não tem esse poder de aumentar ilimitadamente a hemoglobina. Mas quando você fala da paratireoide, é diferente. Uma pessoa que ingere, por exemplo, 1 grama de cálcio por dia, ela vai ter a necessidade dela atingida, pensando no adulto de forma geral, a quantidade de cálcio no sangue é normal. Vamos supor que ele consumisse 2 gramas de cálcio, a quantidade ia ser normal. 3 gramas de cálcio, a quantidade ia ser normal. Porque a gente tem um equilíbrio muito grande da paratireoide com essa questão do cálcio. Quando o cálcio dessa pessoa dá alto, a gente pensa diretamente na doença. Ou problemas renais fazem essa alteração na quantidade de cálcio, ou eu começo a pensar também no tumor da paratireoide. Poucos profissionais têm essa percepção de que muito cálcio no sangue pode ser um problema da paratireoide. Poucos profissionais. Eles pensam no rim, mas poucos pensam que isso tem uma relação com o tumor da paratireoide, que pode estar associado a um câncer genético. Isso menos, até médicos sabem menos ainda, porque essa parte é pouco presente, né? É um caso em cada 100 mil a minha situação, imagina, são poucos brasileiros e poucas pessoas no mundo. Dessa maneira, o que é importante essa pessoa prestar atenção? Se houve algum problema nesse sentido do cálcio maior no sangue, é um alerta para você conversar com o médico. Fala assim, doutor, por que meu sangue deu muito cálcio? Eu ouvi uma live, vi uma pessoa falando de um câncer genético, pode ser isso daí, vamos descartar essa situação, né? Meu desejo é que não seja. Então é um olhar novo, é uma consciência nova que eu quero trazer para você, que o aumento do cálcio no sangue podem ser, em especial, 2 doenças, problema renal ou tumor na paratireoide, que normalmente está associado à questão de um câncer genético chamado MEN tipo 1, tá bom? Não faça interpretação de exame achando que você tem uma doença sem levar ao médico responsável. A intenção dessas lives não é fazer isso. Bom dia, seja bem-vinda. Então a gente está conversando do câncer genético, eu acabei esquecendo de fixar, eu coloquei o nome e esqueci aqui, deixa eu colocar de novo, câncer genético e fixar. O outro tumor, esse é mais delicado, é uma situação mais grave porque ele é metastático, né? Que é o câncer de pâncreas. Em 1995 foi retirado de mim um tumor grande da cauda do pâncreas, que na época as pessoas de uma grande universidade, que é a Unesp de Botucatu, no qual tenho muito carinho, eles não tinham nem noção de fazer investigação desse sentido. Isso é uma falha do olhar dos médicos, né? Mesmo estando num grande centro. Então, existe um tumor muito grande, né, de 1,275 kg, laudado errado, eles escreveram que era um tumor benigno e não era. Era necessário uma avaliação genética para que pudesse fazer isso. Foram fazendo o acompanhamento da minha situação. O que se faz depois que a pessoa tem um câncer e você tira o tumor ou não tira? Você faz a avaliação, no meu caso, que tirou o tumor depois de 1 mês, depois 3 meses. A avaliação eu falo clínica, anamnese e imagem, especial imagem. Você faz os exames de tomografia, de ressonância, depois de 1 mês. Aí depois você faz depois de 2 meses. Isso eu tinha 16 anos de idade. Depois você faz de 3 meses, 6 meses e assim por diante. Aí você pode até comentar, nossa, Alexandre, que rastreamento profundo, e tem que ser, porque o tumor é algo que a gente precisa controlar e eliminar quando possível. E as pessoas perguntam, você não fez químio, não fez radioterapia? Não, porque não faz nem cócega nesse tumor. Esse tumor não tem... a quimioterapia não tem força nele, a radioterapia não tem força nele. A cirurgia, sim. Quero frisar que, no meu caso, não foi indicado quimio e rádio, mas em vários casos existe a chance de cura, 100% da cura, quando se faz quimio e rádio. Algumas pessoas têm medo da quimio e da rádio, mas ela salva vidas. Isso é importante destacar. A quimio e rádio é indicado para todo mundo? Não. De forma alguma é indicado para todo mundo. No meu caso não foi, mas para milhões de pessoas é indicado a químio, a rádio. Eu posso falar milhões de brasileiros, porque a gente tem mais de 4 milhões de pessoas vivendo com câncer no Brasil hoje, e é possível que a gente elimine esses tumores com isso. Muitas vezes a pessoa entra em desespero, deixa a própria vida, sendo que existe uma solução que é a quimio-radioterapia.
Dessa maneira, o câncer do pâncreas, ele tem uma característica muito grande de sofrer metástase, ou seja, as células do pâncreas podem sair dele e ir para outro órgão. Normalmente, câncer de pâncreas dá metástase no fígado, né? E aí, foi em 1995, né? Dia 15 de fevereiro, antes das 8 horas da manhã, eu fiz a operação. E em 2001, no final do ano, foi descoberto 3 tumores no fígado. A Unesp de Botucatu, eu estava fazendo faculdade de nutrição lá na época, né? Eu entrei em 1999. A Unesp de Botucatu tinha identificado esses tumores, fez um direcionamento muito ruim na questão de conhecimento que a medicina já tinha, né? Com falas de um profissional que não entendia nada do assunto. Mas aí eu fui encaminhado para São Paulo, aí a visão abriu sobre a situação. Porém, mesmo nesse diagnóstico do câncer do fígado, né, que eram 21 tumores e não 3, como tinham falado anteriormente, que vieram do pâncreas, né, foi uma metástase do pâncreas, esses tumores, eles são tumores endócrinos e eles têm um crescimento lento. Normalmente, MEN tipo 1 demora para crescer, às vezes demora 5 anos para crescer 5 centímetros, enquanto em outras situações, em poucas semanas, outros tumores crescem muito rápido. O médico de São Paulo até brincava que eu ganhei na loteria, não queria ganhar essa loteria não, que eu ganhei na loteria dos tumores endócrinos, porque o crescimento dele é muito lento e é mais fácil você controlar. Na oncologia, que é a área médica que estuda o câncer, eles sempre comentam, quando o paciente entra dentro do consultório, o foco daquele tratamento é o seguinte, essa pessoa que está na minha frente, ela tem câncer? Ah, não tem, então não preciso tratar ela. Ela tem câncer? Sim. Se ela tem câncer, qual é o tempo que esse tumor demora para crescer? Porque se ele cresce muito rápido, a ação médica para fazer químio, rádio ou cirurgia ou outro procedimento tem que ser praticamente instantâneo, o mais rápido possível. Se ele é lento, que é no caso dos tumores endócrinos, especialmente tipo 1, eu preciso avaliar qual que é a melhor ferramenta que eu vou ter para cuidar dessa pessoa. No caso do tumor endócrino, na época que foi diagnosticado os 21 tumores no fígado, refizeram o exame do hospital particular foi extremamente mais nítido e mais lúcido do que da Unesp, e eles sabiam o tamanho do tumor e falaram assim, olha, Alexander, a medicina hoje não tem um tratamento para o câncer genético, não tinha e não tem ainda hoje. O que eu uso é a nutrição para que eu possa viver cada vez mais e melhor, e pensando sempre em desligar esse gene, né? O desligar eu falo, não fazer com que ele se torne funcionante. E também a gente não tem nenhuma técnica cirúrgica para tirar esses tumores do seu fígado. E aí eu fui para outro hospital buscar uma segunda opinião, um médico arrogante na minha visão. Ele falou que conseguia operar, que conseguia fazer isso, conseguia fazer aquilo, e eu não operei. Eu não senti confiança nele, mesmo os meus pais falando, mesmo a equipe médica de Botucatu falando que era importante fazer isso, mesmo a líder espiritual da família falando que era interessante fazer. Eu falei, não vou fazer porque eu não confio nele, eu não acho que a arrogância combine com a excelência profissional. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa dificuldade de ver excelência profissional ao lado associado à arrogância. É um defeito que eu tenho. Então, eu não busquei atendimento com ele, eu não fiz atendimento com ele, a continuidade, né? E isso era 2001. Lá em 2001 para 2002, em 2006 foi descoberta a técnica cirúrgica para operar. Isso o mundo já começou a fazer. Então, ou seja, eu tive paciência, né, em primeiro lugar, ter paciência nesse sentido, acreditei que era possível a cura do câncer, e sempre começo todas as minhas lives, se eu não me engano, desde o dia 25 de dezembro eu comecei falando o câncer tem cura, porque a mensagem que eu quero trazer para as pessoas que estão
desesperadas, as pessoas que foram desenganadas pelos médicos, as pessoas que acreditam que não há nada para fazer, eu sempre quero reforçar. O câncer tem cura e é possível a gente aumentar a imunidade do diagnóstico à cura dessa doença. Essa é a mensagem que eu quero trazer para todas as pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, eu vou ficar mais realizado, vou ficar mais feliz. Então, foi possível identificar uma técnica cirúrgica para desenvolver. O médico fez a cirurgia, tirou 80% do fígado, né? É importante a gente destacar isso. Foi retirado 80% do fígado, e o fígado ele tem uma capacidade incrível de regeneração. Então, a pessoa que vai fazer uma cirurgia de fígado não precisa ficar preocupada porque ela não vai ter mais fígado. Ela vai ter um fígado novo. O fígado ele é um dos poucos órgãos, é o único órgão que a gente tem que ele se regenera. Se você tira até 80% dele, o que sobrou faz um novo fígado. Né? Quem dera se fosse assim com outras partes do corpo, né? A pessoa tivesse uma lesão cerebral, formasse de novo o cérebro. Se tivesse um problema no olho, formasse de novo o olho. Se tivesse um problema no braço, formava de novo o braço. Seria incrível. Mas não é. Essas outras células elas não permitem essa regeneração. Quando a gente fala do fígado, existe essa habilidade, né? Existe até na mitologia grega essa associação de não me lembro o nome, era uma pessoa que roubou o fogo, né? As pessoas que gostam de mitologia vão saber rapidamente. Roubou o fogo, ele foi preso num pau e todo dia vinha um corvo e comia o fígado dele. Comia, se a gente fosse pensar, teoricamente comia quase todo o fígado dele. E depois, no outro dia, o fígado estava regenerado, ele ia lá e comia. Não cresce tão rápido o fígado assim, não é em 24 horas. No meu caso, foi um mês para ele chegar no tamanho normal. É rápido, né? Se você for imaginar, um mês é bem rápido. Mas o desgaste orgânico que uma pessoa que faz cirurgia do fígado é extremamente gigante. Eu sempre fui enérgico, sempre fui entusiasta. Porém, quando a gente fala de operar fígado, eu tinha cansaço de escovar o dente e fazer a pouca barba que eu tenho. Tinha cansaço, eu ficava exausto no pós-cirúrgico. Eu lembro que fiquei de mais de 5 dias, vamos supor, esses 5 dias era extremamente exaustivo fazer isso. Então eles têm o hábito, pelo menos comigo, colocaram um oxigênio, né, para eu poder aumentar a oxigenação, colocaram uma espécie de meia para evitar trombose e evitar o acúmulo de líquidos, e eu recebia também, não comentei, albumina. Albumina é uma proteína importante para manter o equilíbrio dos líquidos no sangue, né, e no seu corpo, e evitar que a barriga fique demasiada. Então eu recebia um sorinho que tinha albumina, e isso era importante porque quem produz albumina é o fígado. Se eu não tenho fígado, eu não produzo albumina. Esse paciente tem outros problemas. Então a gente recebia, né, a gente não, eu recebia essa quantidade de albumina para ir equilibrando o meu sangue. E eu tinha um controle de morfina que estava ligado diretamente à minha medula, né, à minha coluna, e se eu sentisse dor, eu apertava, ele injetava morfina e eu não sentia dor. Só que chegou um momento que aquilo estava me incomodando, porque eu não sentia dor, mas esse processo de passar por leves dores, né, de começar a se adaptar, porque eu não vou ficar no hospital sempre, foi importante. Então, chegou em determinado momento que eu falei para a médica que queria tirar, porque aquilo era muito ruim. Lembrando também que quem toma morfina, a morfina atrapalha o movimento intestinal. A pessoa que toma morfina, que usa morfina, porque sente dor, né, seja na cirurgia, seja por outros tumores, ela vai fazer com que o intestino funcione de forma mais lenta. E aí a gente precisa modular isso quando a pessoa vai continuar tomando pela ingestão de líquido e pela quantidade de fibras que tem na alimentação. Aí dessa maneira, então foi feita a cirurgia, tive uma recuperação excelente, tive um problema de desidratação porque eu estava bebendo pouca água, e muitas vezes uma oportunidade para a pessoa que se hidrata pouco, tomar um suco, tomar um chá de folhas claras, erva cidreira, erva doce,
porque é uma forma de você repor os líquidos, ou água de coco. É claro que a gente tem que pensar no diabético em relação ao açúcar, mas eu preciso sempre fazer uma boa hidratação porque esse paciente começa a ter febre. Por que ele começa a ter febre? Porque pode ser que ele está tendo um início de uma infecção. Então, eu preciso melhorar muito essa hidratação. É óbvio que o médico vai dar os antibióticos, mas não adianta dar antibiótico se você não tem ao seu lado a ingestão adequada de água para evitar que você tenha febre e outros problemas. Falando de imunidade, a febre ela tem um papel importante, que é o seguinte: se eu falo de febre, é uma ferramenta que seu organismo encontrou para fazer você descansar. Normalmente as pessoas tomam antifebril, nem sempre o antifebril é a melhor opção, né? Se for muito alta a febre, sim, porque a febre é extremamente alta, a pessoa pode entrar em convulsão, é até perigoso. Mas se eu tenho pequenos momentos subfebris ou febre, isso obriga a pessoa a ficar em descanso, e quando você está em descanso, o seu sistema imune produz mais. Então isso é interessante não apenas para o paciente de câncer, mas os familiares. A pessoa está sentindo febre, tem que pensar, por que eu estou sentindo febre? Será que eu estou me hidratando mal? Será que eu tive alguma infecção? O que está acontecendo comigo? E se ela teve febre, não tentar controlar isso com antifebril, procurar um auxílio médico. A partir disso, a febre vai ajudar o seu corpo a produzir mais células de defesa. Olha que incrível. Você tem uma quantidade normal de células de defesa. Se você tem alguma infecção, essa quantidade de defesa, essa quantidade de células de defesa aumenta. Então, a febre é um mecanismo natural da vida. Ela vai proteger sua vida e ela vai estimular o seu corpo a produzir mais células de defesa, e essa célula de defesa, o papel dela vai ser reconhecer esse inimigo, vírus, fungo, bactéria, e a partir desse reconhecimento ele consegue destruir ele. Na questão do câncer, eu tenho frisado bastante que a imunidade é a linha de frente para o tratamento de câncer, visto que a gente já tem imunoterapia, a gente tem um prêmio Nobel de 2018 que foi relacionado à imunidade de câncer. Existem células de defesa nossa que elas atacam diretamente o câncer. A pessoa fala, pô, Alexandre, isso não é verdade não, isso não acontece. Isso acontece há milhões de anos. A gente tem a todo momento novas células sendo formadas pelo corpo, e a célula de defesa imune, ela destrói uma célula de câncer ou tecidos que estão sendo formados. É claro que esse mecanismo ele está sendo cada vez melhor estudado, e a gente tem colocado bastante esperança no tratamento do câncer, pensando na imunidade. Então quer dizer que a alimentação ela vai impedir o câncer? Não, de forma alguma, são vários fatores. A nutrição é fundamental, assim como a medicina. Os dois são fundamentais para que a gente trate o câncer. Se eu tiver baixa imunidade, você não faz cirurgia, não faz quimioterapia, não faz radioterapia, você não faz nada. Então é fundamental a imunidade até mesmo para que você seja tratado, e também para evitar a formação de novos tumores, de novas células cancerígenas. A gente tem 200 milhões de brasileiros e a todo dia essas células novas nesses corpos estão sendo formados. Se existe uma alteração e eu tenho um sistema imune bom, eu posso prevenir e evitar que forme o câncer. E no paciente com câncer, eu posso prevenir que novas células de metástase sejam lançadas ao sangue e atinjam novos tecidos. Por isso eu tenho gravado todo dia às 6 horas da manhã esse conteúdo com o intuito de trazer informações úteis sobre imunidade, seja no câncer genético, que é a fronteira da medicina, ou seja nos outros cânceres que a gente já tem bem estudado, câncer de mama, de próstata, câncer de pulmão, câncer de útero e assim por diante. Então aproveito para convidar vocês para entrarem no canal meu do Telegram. O canal do Telegram, para quem não conhece, ele é gratuito, é um aplicativo igual ao WhatsApp, que você tem a oportunidade de receber 100% do conteúdo que eu posto nas redes sociais, assim como alguns comentários, algumas reflexões que eu faço. Por exemplo, ontem eu coloquei sobre geleia real. É bom geleia real? Não é bom? Como é que toma? Qual que é a quantidade? Eu coloquei lá a maneira que eu consumo a geleia real. Não é sempre, mas às vezes eu consumo. E aí você tem a oportunidade. Aqui
nos comentários você tem acesso ao link para ir direto ao Telegram, para você ver como é que faz, é gratuito, viu? Não paga nada. E para a pessoa que estiver assistindo essa live depois das 6h30 da manhã, né, que é o horário de agora, você pode entrar no link da bio, da minha bio, e lá vai estar escrito canal gratuito Câncer Tem Cura. Então você clica nele, você vai fazer um cadastro e a partir disso você vai ter acesso a esses vídeos, a esses comentários, a essas informações que eu tenho deixado cada vez mais exclusivas para as pessoas que fazem parte de lá. Então eu quero aproveitar para agradecer a todos que aqui estiveram comigo desde as 6 da manhã, né, trazendo informações de valor, informações de qualidade para pacientes com câncer, para os seus familiares, que são os seus anjos da guarda, né? O principal anjo da guarda do paciente com câncer, eu entendo que são os familiares. E convido vocês também amanhã para assistir a minha live, que eu vou fazer uma live de um tema novo, que vão ser sobre a proteção do feijão contra o câncer. Então a gente já tem estudos mostrando o consumo de feijão e a proteção de câncer, um dos cânceres extremamente delicados, que é o câncer de cólon, e aí você vai ter a oportunidade de ter essa informação. Assim que acabar essa live, eu vou deixar ela gravada, e aí eu peço também que você deixe algum comentário do que você aprendeu hoje com essa live, qual que foi o insight que você teve, qual que foi a percepção nova que você teve em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado pela presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fica à vontade. Eu falei isso durante a live, vou fazer aqui de novo. Se alguém quiser perguntar algo sobre câncer genético e a imunidade, a nutrição, é só mandar. Mas eu aproveito muito e agradeço muito o carinho de vocês terem ficado comigo aqui até o final, tá bom? Um excelente sábado para você.